Ó, você bocejando bem no microfone. Não, Faz parte. Vamos agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje nesse estudo abençoado da nossa querida Joana, nosso querido de Paulo, continuando o livro que fala sobre a depressão. Em agradecimento, nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. O óculos é seu? Bom, vamos continuar, né, pessoal? Aqui, ó, no capítulo 3, né, do livro Vitória sobre a Nutrição. A gente parou na página 31. Marta, seja bem-vinda. Boa noite. Tchau, melhoras para você aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Está ouvindo bem a gente? Tá bem baixinho. Está baixinho? Tá, eu vou ver se eu consigo acertar aqui. Peraí. Ué. Deixa eu ver se não configurar. Tá bem baixinho. Como que eu faço para aumentar? Hã? Como que eu faço para aumentar? Tá bem baixo. O volume? É. Ué. Aqui tá normal? O alto-falante tá ligado, só não tá ligado. Você está ouvindo a gente baixo ainda? Bom, vamos. Beleza. Você está conseguindo ouvir, Marta? Agora eu estou, Elita. Tá ótimo agora. Então tá ótimo. Tá legal. Agora tá 10. Dá para fazer. Bom, a gente está no capítulo que ela está explicando, né? O capítulo que ela trata do erotismo e a importância da influência desse comportamento, né? Dessa questão do erotismo na sociedade como um todo, né? E através do erotismo surgem tantas coisas. Eu até trouxe uma foto, vou mostrar para a gente começar. Vou buscar aqui só um minutinho para eu achar aqui. O dia que meu filho me mandar, que estava me mostrando uma foto, que vai retratar bem essa questão, dessa busca pela estética, né? Material. Essa busca pela estética material. Vou pegar só um. Baixar. Eu cheguei na sua linha e depois de partir. Olha que coisa absurda. Peraí, vou pôr aqui para todo mundo ver.
Tá dando para ver aí, vocês da internet? Assim. Uma foto? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Gente, olha essa foto. Está falando do erotismo, né? E da busca implacável das pessoas. Então, quando ela fala naquele parágrafo, né, de que a boneca é a referência, essa menina, eu esqueci qual que é a nacionalidade dela. Ela Ela é é árabe, né? Ela fez mais de 50 cirurgias para se parecer com Angelina Jolie, a atriz Angelina Jolie. Olha o estado que ela ficou. Ela fez mais de 50 cirurgias para se parecer com a atriz e gostou do resultado, hein? Olha o estado que a menina ficou, parecendo um zumbi, né? Agora, gente, isso é o fruto dessa sociedade que busca, ah, é, é, na base do erotismo, né? Que busca sempre a aparência material acima de tudo, né? O corpo perfeito, né? O corpo sensual, que tem que estar sempre lindo, sempre belo, né? A gente até falou a questão das mulheres, que elas têm uma tendência a puxar mais essa parte, né? Da estética, né? A mulher, ela é mais vaidosa de natureza mesmo, na sua natureza, ela é mais vaidosa que o homem, a maioria das vezes. Eu até acho, Wellington, que é por causa da imposição machismo estrutural, porque a mulher tinha que ser o objeto, né, assim, de prazer mesmo. É o cabelo, a pele, né? Antigamente eles falavam assim, eles sempre falavam, né, que o passo do bezerro é mais melhor do que o da pessoa. A grama do vizinho é mais verde que a nossa. Exatamente. É por causa dessa situação. Então, a mulher, ela sentia falta de amor próprio. Então, ela buscava no que ela ia, o que ela tinha que ser. E, infelizmente, existe até hoje. Está mudando. Tanto é que os cabelos fechados voltaram a aparecer. É verdade. Tanto é que a mulher deixou de ter aquele corpo de manequim internacional e agora ela sabe que a beleza dela é na genética familiar. Então já está mudando, né? Esse padrão aí. Graças a Deus. Pois é o caso dessa coitada aí, né? Eu falo coitada, não porque ela é uma coitada, porque ela deixou de pertencer à história familiar genética para ser uma pessoa imitando uma boneca da Angelina Jolie. Pois é, né? E acaba que vira quase que uma aberração, né? Quase também. A gente não pode também, né, fazer bullying aqui, né? Mas assim, gente, isso é muito sério. Agora pensa o procedimento. Pensa todo o procedimento, quanta dor, tudo que ela passou para fazer isso. E aí, vamos pensar mais. Ela vai envelhecer. E aí? E você tem um pouquinho mais, você tem um pouco mais profundo. Partindo do pressuposto que ela veio para cá com aquela fisionomia original, né, se você for pensar, foi algo que foi construído no plano espiritual, às vezes até por ela. Planejamento, né? Da reencarnação dela. Da reencarnação do corpo físico. Sem, assim, fazer qualquer julgamento da modificação estética, mas, de fato, é algo, assim, que a gente vê que está exacerbando, ou que é algo... É uma busca por algo... Está colocando num patamar que não deveria ter, né? Essa busca incondicional, incessante pela beleza, pela estética. E, gente, quem vai permanecer belo, o corpo vai envelhecer, vai deteriorar, vai morrer, né? Agora, não que não devamos dar valor às belezas naturais,
as belezas até físicas, não, a gente está encarnado, não vamos ser hipócrita, né? Acontece que a sociedade, igual ela colocou aqui, a sociedade começou a viver em função disso. Ela começa a perder valores ético-morais, porque o seu foco é esse. De um certo tempo para cá, a mídia coloca sempre isso, né? Tudo quanto é tipo de propaganda, sempre tem um rosto ali, entre aspas, bonito, né? Hoje fica mais fácil a gente fazer essa pergunta. Bonito para quem? Mas antigamente era mesmo uma referência para todo mundo. Não, você tem que ser loiro, você tem que ser loiro, dos olhos azuis, com cabelo liso, tinha que ter aquela referência, né? Hoje já está mudando isso, igual a Daniela colocou. Mas isso é muito forte. Né? Comercial, eu não sei, porque assim, eu quase não assisto televisão, mas o dia que eu assisti, eu achei o máximo. O comercial é uma gordinha, bem gordinha mesmo, dançando. Eu falei, yes! É Jojo, né? Não. Não sei o nome dela. Comercial foi Jojo, com uma roupa de cetim rosa. Isso, essa mesmo. Jojo, com cabelão. E ela dançando, e ela falei, yes! Porque normalmente os comerciais são com pessoas magrésimas, né? Aqueles loirão, aqueles mulherão. Interessante é que no século XV, XVI, existem até algumas pinturas que mostravam o ideário de beleza da época. E eram pessoas mais gordinhas. Naquela época eles davam valor, né? Por quê? Porque elas comiam. Eram pessoas da alta sociedade. Elas tinham uma alimentação ali não regrada, porque eram outros tempos. A maioria da população passava fome. Passava fome. Então, a magreza, ela era vinculada à pobreza. Né? E a gordura era vinculada A riqueza. à riqueza que era comida e preguiça. Ócio, né? Porque tinha os escravos, assim por diante. Então, como também esses conceitos mudam com os séculos. Igual, por exemplo, os homens. Vamos pegar o caso do... Como que a dona é igual do Bigodudo, o Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, eram todos barbudões. Hoje já tem uma mudança desse perfil, né? Então, assim, com os séculos, vão mudando assim, os estereótipos. Né? Mas a humanidade sempre busca isso, Sempre né? busca. Sempre busca um estereótipo. Mesmo que eles vão mudando, Você tem sempre uma carga. Você tem, né? Por exemplo, a moda, né? Sempre a moda, lançando moda, os modismos, né? Tipo, nos anos 90 era legal, início dos anos 2000, o homem fica lisinho. Hoje, o homem que está na moda, ele tem que estar com barba, com cabelo raspadinho assim, a moda, Sinceramente, né? Tem os eu nunca fui motivos. de moda, então Acho que eu uso aquilo que eu gosto e acabou a história. Sim, eu acho bonito a cultura turca. E diz assim, que mulher bonita tem que ser do tamanho do colchão. E aí, é verdade, eu vou observar as senhoras, né? As donas, né? Faltar duas, porque são as donas do mar, né? Bonachonas. Eu acho que lá assim, o extremo de lindeza. E aí a gente falou também que isso tudo vai levando, né? Aí as pessoas que não atingem esses moldes, né? Chegam nesses extremos que a gente viu dessa menina, e os que não conseguem atingir, aí vai para o vício, né? Aí entra em depressão, entra em crises, entra em crise existencial, aí apela para o tabagismo, para o alcoolismo, para a drogadição, etc. Mas aí, por que é que Freud estudava isso daí? Que aí a Luísa até comentou semana passada, que era para trazer, né? Por que Freud estudava isso daí? Porque para Freud, tudo isso era a... Como é que fala? Nossa, como é que pode a palavra? Tinha a ver com trauma
que a pessoa viveu na época da infância. Então, o que acontecia? O inconsciente dela gravou uma coisa que fez com que ela procurasse isso, porque na época de Freud, esse negócio de beleza era muito, né? Assim, eles faziam coisas artísticas nuas. Então, a beleza tinha que ser, a pessoa tinha que ser escultural, né? Então, para ele, assim, por que isso? E ele começou a buscar. E aí foi aonde que ele começou a perceber que, às vezes, algumas pessoas, dentro dos estudos dele, tinha o trauma de infância. Alguma coisa que a mãe falou, ou alguém falou, aquilo ficou no inconsciente, então, para ela ser feliz, para ela viver bem, ela tinha que ser bonita. Olha só, que ponto. Chega. Eu, hein? E aí, ó, aí a gente lembra, a gente falou isso aqui, os pais, professores, as pessoas que são formadores de opinião, que são ícones, ídolos, são formadores de crença. Boa noite, quem chegou? Alexandre, Adri, Marcelo, boa noite. Marcelo hoje não tá no bravo. As pessoas que são referências para nós são formadores de crença. Então, por exemplo, se a mãe fala algo para a criança traz isso para o sistema de crença dela, ou seja, ela vai acreditar aquilo o resto da vida. A palavra certa não era trauma, tá? Aquele que eu queria falar era recalque. A pessoa criava um recalque daquilo que ela tinha escutado ou ouvido, e aí ela projetava aquilo para frente, porque o superego estava ali falando o tempo todo. Você é feia, você não... Se você não fizer isso, você não vai ficar bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Superego é a autocrítica. A autocrítica. Olha isso, gente. Olha. Aí, ela fala assim, né, continuando, a partir da página 31, aqui agora, né? Que ela fala da tirania do sexo, minha exaltação, que nos traz dias tormentosos. E ela vai passando por vários campos, ela passa. A gente está falando da estética, da beleza física, a questão dos esportes, né? Porque o esporte, ele incentiva você a esculturar um corpo mais resistente, mais bonito, né? Mais bem preparado, né? E eles falam, entre aspas, que é saudável. Saudável, né? Só que aí existe a saúde física, mas a gente tem mais 4 saúdes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 5 saúdes. Você sabe disso, né? Um fato meu que eu já fui evangélica. Uhum. Só que eu sempre, minha mãe e minha família sempre me incentivou, desde criança, a fazer prática esportiva. Até hoje, eu nunca fiquei nunca sem prática. Então, lá na igreja, eles descobriram que eu fazia esporte. Porque para mim é uma coisa comum, então eu nunca comentei lá, né? E eu era fazia parte dos jovens, né? Eu tinha 18 anos. Aí o pastor me chamou e contaram para ele, porque lá na igreja um é do outro. Eu não sei quem descobriu, falou para ele, ele faz com o diácono, eles fazem uma reunião. Antes de me chamar, antes de chamar a pessoa, eles fazem uma reunião, reúne-se, depois passa para o pastor, aí o pastor convoca a pessoa. Aí me chamaram lá, marcaram comigo um horário para mim ir lá conversar com o pastor. O pastor me questionou, perguntou por que eu fazia o esporte. Se eu tinha interesse em beleza física. Aí eu expliquei para ele, aí morreu o assunto. Mas ele colocou contra a parede esse negócio. O negócio lá na igreja era muito, muito sério, a mulher de fazer esporte, não. Claro que o exercício físico é importante, sim, para a saúde física, sim. Lógico. Aqui nós estamos voltando na questão extremato. Isso, né? De você tomar aquilo como sendo
a única coisa que existe, né? Exacerbada ali, a preocupação excessiva com o físico, com a beleza física, com a estética física. Fala, Alexandre. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Só antes de você falar, você está ouvindo bem? É justamente por isso que eu tô te chamando. Ah, Eu não sei se é só comigo, mas está muito baixinho o som, não tá dando para ouvir quase nada. Olha a Adri aí falando, ó. tá. Eu estou Tá usando o muito baixo. microfone. O Marcelo também não tá ouvindo, não. A gente não tá ouvindo quase nada. Eu Deixa eu ver tive que uma pôr o coisa. foninho. Ah, gente, espera aí. Gente, eu não sei. Não, mas tá certo. Melhorou? Eu tô ouvindo bem. Eu não tinha visto a marca. Pessoal, vê se vocês aí não estão com o áudio do Google baixo. Não, o meu tá alto. Alto. A O meu nossa tá alto, eu tô no WhatsApp web no notebook, tá alto até. tá baixo para você também, Dri? Agora melhorou um pouco, abaixo. Mas o áudio aqui estava. Estou usando e eu tô não. Eu ia até falar que não está estreando o microfone. Eu acho que é a distância mesmo. Quem está falando lá no fundo, mais longe, fica mais ruim. Quem está falando pertinho, igual você, a Cris, é mais fácil de ouvir. Essa distância não tá lá mesmo, então. É, ele está no meio da mesa. Né? Melhorou, Wellington. Melhorou um aqui. pouquinho, Wellington. Melhorou. Era isso? Só isso que você ia falar, Alexandre? Você comentava alguma coisa? Sim, era isso. Aí ele passa por várias vertentes, né? Por exemplo, ele fala, por exemplo, da questão até dos sacerdotes, né? Dos líderes religiosos que, devido ao erotismo, né? Buscando o erotismo, acabaram manchando a imagem da igreja, afastando muita gente. Muitos jovens não podiam nem ouvir falar de igreja, não podiam ouvir falar de religião, porque os líderes, né, aprontavam várias coisas nesse sentido aí do erotismo dentro da própria religião, né? Nós temos o caso também de João de Deus, né? Que É, é um caso líder recente. espírita, enfim, e também caiu do erotismo. Aí ela entra também, por exemplo, olha só que ponto que chega, né? A preocupação cultural só nisso, na estética, em trazer para si. Aí os governos não se preocupam com o povo, né, adequadamente, porque a pessoa está lá no poder, ela quer ter poder, ela quer ser vista, ela quer conforto, mordomia, tudo isso que vem dessa cultura nossa, né? E aí ela não se preocupa com o povo. Aí ela cita aqui as favelas, né? A questão das favelas, que o povo que está lá na favela, subjugado, que está lá sem ter recursos, porque os governantes estão sugando tudo que eles podem de recursos, né? Para ter uma vida abastada, para ter uma vida bem vista, que todo mundo fala, nossa, olha lá, ele é rico, ele tem tudo, não sei o quê. E aí o povo da favela, em contrapartida, o que que faz? Né? Desce nos arrastões, desce para a cidade, em revolta, até por necessidade, né? De ter que comer, não ter o que fazer, os famosos arrastões. Ela entra nesse ponto, ela entra no ponto da gravidez precoce. Ué, então uma pergunta. Hum. Você acha que a sociedade, ela impõe a seguinte filosofia, tá? A depressão
ela pode ser substituída pela estética. Já que a gente está nessa sobre a sexualidade, né, nesse livro da Joana Gans, a depressão é combatida com a estética. A sociedade, ela chega a impor isso. A mídia volta para isso, maquiar a depressão. As pessoas que não têm ciência caem nessa lábia e afundam mais ainda na depressão que ela está tentando combater. É uma pergunta. Queria que você... Nesse sentido, sim. Por quê? Você pode perceber que os artistas estão sempre bem, estão sempre sorrindo, mas quando você vai a fundo na vida deles, eles não são tão felizes quanto eles parecem ser. Padre Fábio de Mello. Tem mais um artista aí que também está passando por uma depressão fortíssima. O Vitor e Léo. Vitor e Léo. E é tanto que ele acabou agredindo a própria esposa e virou a bagunça que virou a vida dele. Isso existe no ponto assim, da pessoa querer se mostrar uma coisa que ela não é. Então, assim, tem dois lados, dois viés da sua pergunta que tem muito sentido que você perguntou. Da pessoa se esconder atrás de uma máscara, né? A prova disso são as redes sociais. Você pega o Instagram de todo mundo, é a coisa mais linda, né? A pessoa tira foto na frente de um quadro que tem uma praia. Estou na praia, né? Tem gente que faz isso. Né? Então, assim, a pessoa se mostra uma coisa que ela não é, aquela vontade de ser aceito pela sociedade, que ele está tendo uma vida boa, uma vida de sucesso, uma vida promissora, né? Para se esconder, para esconder essa tristeza, para esconder as suas dificuldades. E aí, no íntimo, lá, quando está sozinho, está lá em depressão, está lá tendo A Xuxa é uma delas. Ela já teve depressão. Por quê? Uma vez ela deu uma entrevista, ela falou assim, eu tô cansada de não poder ter vida. Porque aí ela montou uma vida para ela. Ela tinha McDonald's, ela tinha cinema, ela tinha tudo na casa dela. Porque ela não podia sair. Né? Porque se ela saísse, as pessoas... Então, um dia ela falou assim, as pessoas acham que a vida de famoso é fácil. E não é, não. Eu não posso ir no supermercado fazer minha compra. Eu não posso ir na farmácia comprar um remédio. Eu, sozinha. Só que olha como é que é. Cada um tem a sua verdade, né? A gente estava falando isso no Evangelho hoje. Cada um é cada um. A Xuxa pensa assim. Agora, será que não é uma posição egoísta dela? Estou só jogando para a gente pensar. Como assim, egoísta? Eu não quero compartilhar da minha vida com ninguém, eu quero me isolar. Ela se isolou, ela construiu um quartel-general para ela, porque ela tem tudo dentro da casa dela, tem cinema, tem tudo para se isolar do mundo. Aí eu ouvi de um cara que é um campeão de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, que ganhou aqui, fez aquele gesto, que eu achei um gesto maravilhoso, que aquele cara fez aqui no Brasil, na vitória da Fórmula 1. Eu fiquei encantado com aquilo, o respeito à nossa nação. Ele venceu a corrida, ele saiu de 10º lugar e ganhou em primeiro. E quando ele foi aqui em Interlagos, aqui no Brasil, quando ele ganhou a corrida, ele parou e pegou a bandeira do Brasil, ele é inglês. E saiu com o carro desfilando a bandeira do Brasil em homenagem ao Ayrton Senna, em respeito ao povo brasileiro. Olha a atitude dele. E aí eu vendo a corrida, depois eles mostraram uma entrevista que eles fizeram com ele sobre essa questão da fama, dele ser muito abordado, de não ter privacidade. Ao invés de ele falar o que a Xuxa falou, ele falou o seguinte: eu acho isso muito natural e isso não me incomoda, porque eu uso isso para trocar energia com as pessoas, porque a energia que eu recebo das pessoas é uma coisa maravilhosa, impagável. Então eu aproveito esse momento
para trocar energia com elas. Olha a diferença de visão. É uma pessoa famosa, assim, a gente pode até colocar no mesmo patamar, porque a Xuxa ela ficou famosa internacionalmente também, né? Ele é um cara que é famoso internacionalmente, né? Onde ele vai ter sempre alguém tietando ele. E é novo, hein? Ele é novo. Ele não é um cara, ele é um cara novo. E ele mostra a humildade dele nisso, né? Ó, veio aqui, ele pegou a bandeira do Brasil, mostrando para nós que ele respeita a nossa história, a história que a gente tem um piloto, que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. Então, quer dizer, é a forma de cada um enxergar, né? A forma de cada um enxergar, né? Aí, esse é um viés, da pessoa colocar a máscara para se parecer bem, para esconder o que ele realmente sente, dentro da sua pergunta. E tem o outro lado, que é o lado onde a sociedade impõe, a mídia impõe. Não, para você ser feliz, você tem que ter o carro do ano. Não, para você ser feliz, você tem que ter o iPhone 13. Porque o iPhone 13 é o telefone que te dá status. Onde você estiver com o iPhone 13, você é a pessoa mais admirada. Entende? Existem coisas Não, assim. pega a propaganda de carro. Quem aqui nunca viu uma propaganda de carro que ele fala assim, você nesse carro, o mundo fica diferente. Tem um carro que fala assim, você dentro dele, o mundo fica diferente. Como se o carro fosse tudo, fosse Deus, mudar a sua vida. O carro, você tá Dentro dele, o slogan é assim, ó, dentro dele tudo fica diferente. Esse é o slogan. Aí mostra assim, a hora que o cara tá dentro do carro, tá tudo lindo, tá uma paisagem maravilhosa. Ele sai do carro e tá naquele trânsito, todo mundo batendo, matando um ao outro, aquele caos. A hora que ele entra dentro do carro, tá ali uma paisagem maravilhosa. Ou seja, é uma sociedade que os bens materiais, as coisas materiais, a estética, a beleza, ela quer impor que isso domina o que você sente por dentro. Que isso vai te curar, que isso vai te fazer se sentir melhor. E isso o padre Fábio Melo assumiu. A sociedade consumista impõe isso para nós. Né? Que se eu tiver um carro do ano, eu vou estar me sentindo bem, então eu não vou ficar triste. E ele fala assim, Entende? tem uma frase que ele fala assim, vocês acham que só porque eu sou famoso e porque eu prego a palavra de Deus eu não sinto tristeza? Nossa, não tem. Nossa. Eu também tenho o direito de sentir tristeza. Eu também tenho o direito de ficar na minha casa emburrado. Eu também tenho o direito de não querer fazer alguma coisa. Não é porque eu sou famoso que eu tenho que fazer tudo, não é porque eu sou famoso que eu tenho que aceitar tudo. E ela fala isso para trás aqui, ó, na página 30, ela fala, ó, os multiplicadores de opinião utilizam-se da mídia alucinada para saturação das mentes com notícias perversas que estimulam psicopatas à prática de hediondez. Tá vendo? Os formadores de opinião, a mídia, incutindo essas coisas na cabeça da sociedade. E aí a gente para pensar no Ayrton Senna da vida. Que tinha tudo que ele tinha, né? E aí, você lembra aquela frase, aquele vídeo que eu te mostrei, que ele fala assim, que o repórter pergunta para ele, o que você... como é que é? Aquele vídeo que eu te mostrei, que ele fala assim, que ele tinha que lutar, era com ele. Não, você pergunta para ele assim, qual é o seu maior adversário? Porque o Senna tinha grandes adversários, né? Pilotos que eram muito bons e eram concorrentes ferrenhos dele. E aí o repórter foi perguntar, achando que ele ia responder assim, Alain Prost, Nigel Mansell, que eram os pilotos que eram os concorrentes dele na época, né? Aí, qual é o seu maior adversário? Ele disse, meu maior adversário sou eu mesmo. Eu luto todos os dias para vencer a mim mesmo. Pessoal aí da internet, vocês querem perguntar alguma coisa? Estão concordando? Estão discordando? Concordando com tudo. E
Eu não sei, eu sei de uma passagem do Ayrton Senna que é muito legal, que ele ajudou a dona Aparecida do Pênfego, que ela montava a barraquinha lá no viaduto da Sé, e ele passando pela barraquinha dela, ela não o conheceu, aí ele questionou o trabalho, o que ela fazia, ela mostrou todo o trabalho dela, aí ela virou assim, mas por que você está aqui então? Não, por conta de ter que comprar, são remédios muito caros, eu preciso de dinheiro assim, para esses remédios. De repente chega uns caminhão dos remédios do Pênfico, doação do Ayrton Senna. Cortou um pedaço que ele comprou os remédios, né, pro hospital, não é isso? E ele fez uma doação com caminhões de remédio para o hospital do Pênfigo. Eu sei dessa história, eu ouvi essa história também. Então, assim, né, existem pessoas que, por conta de mídia e não sei o que, vivem nesse mundo fútil e faz 50 plásticas para parecer a Jana Jolie. Nossa. E outros, ela acha que a Jana... Angelina Jolie. Ela não tem problemas? Ela separou. A Barbie humana, o Ken, a Barbie humana. Esses dias eu entrei na internet, eu fui ver lá uma inglesa, cara, com todo o respeito do mundo, eu tenho dó demais. Cada seio dela tem 6,5 kg de plástica e de silicone. Ainda tem isso, ainda tem, como é que chama aquele recorde mundial, que tem um livro lá. Como é que é o nome? Ainda tem isso. A que ponto chega, né? Aí, seguindo aqui, né? Beleza, Dani? Ficou aí na página 30, no segundo parágrafo, eu pergunto que fica bem complexa, assim, eu fico pensativa. O quê? Bom, na época lá antes de Cristo, né? Na época tinha grandes reis e que eles eram podiam tudo e tal. Existia o Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou a peste, né? Para acabar com a descuidade. Bom, aqui no primeiro caso, da página 30, aí fala assim, das doenças, né? E também, vocês acham que essas doenças relacionadas à sexualidade, elas também foram criadas por Deus para que as pessoas tenham ciência que aquilo não é que ela é fútil e que a vida em Cristo que a única saída é a vida em Cristo? Não sei se vocês entendem. Entendi. É muito tipo assim, louca essa minha pergunta. tipo assim, o povo De vez em quando o povo está abusando, então vou mandar uma doença para dar uma, né? Porque as pessoas têm que estar relacionadas justamente àquele ato promíscuo. Se for marido e mulher, né, um casal assim, né? Então, eles mandaram a pandemia para não ter a guerra. É uma questão assim. Bem profunda. Profunda isso aí. Porque é o seguinte. Antigamente, principalmente a Igreja Católica, né, queria impor a crença pelo medo. Você tem que ser temente a Deus. A Adri tá aí, pode falar sobre isso, né, Adri? Ela pode nos ajudar com isso. Lembra? Você tem que ser um temente a Deus. Quem não teme a Deus é um pecador. Temer é ter medo. Temer, quem teme, é porque tem medo de alguma coisa. Então, a igreja, num certo momento, ela começou a incutir na cabeça das pessoas que Deus castigava. Porque se você não fizesse algo que Deus queria, ele ia te castigar eternamente. Fato é que eu achei um livrinho de evangelização lá em casa, um livro ilustrado para criança, falando sobre Adão e Eva. Aquela história de Adão e Eva. E lá ele estava falando exatamente isso, que Eva e Adão morderam um fruto proibido, que a serpente pediu para eles comerem,
E por isso Deus ficou nervoso com eles e expulsou eles do jardim do Éden. Mostrando essa questão do Deus que castiga, do Deus que, se você não fizer o que ele quer, ele vai te punir. E eu não penso muito assim, não. Eu tenho uma visão diferente de Deus. Na minha visão, isso eu, tá, pessoal? Falando que é a doutrina, não. É o meu, é. A minha visão de Deus é um Deus que ama incondicionalmente. Ele não quer te punir, ele quer te amar e te dar a oportunidade de evoluir. E então, na verdade, as coisas que acontecem de mal com a gente, foi porque nós plantamos. O que acontece de ruim na minha vida, é ruim porque eu tomei uma decisão, uma escolha que eu fiz, que me levou para aquele resultado. E aí, Deus, quando vê que eu estou diante de uma aprovação ou de uma expiação muito forte, ele até ameniza para mim. Suaviza, igual a Cris falou aqui. No andar que estava indo a humanidade, isso vieram várias mensagens dos Espíritos falando sobre isso. Até Chico falou sobre isso. Estava por vir uma guerra. Imagina uma guerra com a tecnologia que a gente tem hoje. Uma terceira guerra mundial. Ia dizimar o planeta com armas nucleares que a gente tem. E aí, o que a providência divina fez? Fez com que esse vírus se espalhasse, surgiu essa pandemia, no intuito de que evitasse essa guerra, para que a humanidade pudesse parar, tomar consciência de suas atitudes, do que está fazendo, para justamente evitar um mal maior. Então, eu não vejo um Deus que castiga, eu vejo um Deus que acolhe e que dá sempre a oportunidade de crescermos. Então, eu acho, para mim, Dani, que essas doenças é um plantio nosso. Por que surgiram as doenças? Gente, as pessoas transavam com animais e transam até hoje. Existe isso. Existe isso. E nessa mistura aí de fluidos humanos com animais, ali você tem a proliferação de bactérias, de vírus, de um monte de coisas que pode gerar novas bactérias, novos vírus e pode gerar doenças novas. Então, essas doenças vieram, que a igreja na época usou a peste que veio para purificar a humanidade por uma punição de Deus. Foi a humanidade que plantou aquilo com as próprias mãos. E realmente veio para purificar? Veio. A pandemia veio para purificar a humanidade? Veio. Veio para fazer com que a humanidade repense sobre suas atitudes. Mas eu não enxergo como um castigo de Deus. E sim, uma oportunidade de aprendermos, de evoluirmos. Você pode ver que, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas a pandemia parou todo mundo. A nossa vida era uma correria louca, sem freio, né? A gente não tinha tempo para sentar para almoçar, cada um almoçava no horário, e hoje não, né? A gente consegue conviver melhor com as pessoas. Quantos, por conviver na pandemia, se separaram? Porque assim, dava certo porque ficavam longe, né? Então, tudo tem um aprendizado. Eu tenho uma opinião aproximada ao do Hélio. Eu acho que tem muito mais darwinismo do que espiritismo nisso aí. Porque eu acredito que essa proliferação de vírus, os vírus também evoluem. Sim. Nós evoluímos, nosso corpo evolui, a maneira como a gente está, enfim. Só que os vírus também evoluem. Claro que aí pode ter um sopro espiritualista como uma forma de corrigenda, vamos falar assim. Pode sim. Acho que não é algo fora do raciocínio da regeneração. Porque se nós temos doenças, é porque a gente está num planeta de expiação.
Mas o que acontece? Raciocínio parecido também seria o HIV. O surgimento do HIV ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? E aí a gente pode ter essa simbiose espiritual de como se fosse um freio, entre aspas, mas também nós não podemos deixar de lado toda a questão genética científica. E olha só isso que você está falando, é tão fato que a AIDS veio no final dos anos 80, não foi? Início dos anos 80. Né? Lembra da revolução sexual do final dos anos 70? Woodstock, aquela coisa que liberou, né? Uhul, liberou. Falta o meu. E aí, literalmente, e depois dessa onda, desse liberalismo aí, foi uma coisa louca, além das doenças sexualmente transmissíveis que aumentaram exponencialmente, surgiu a AIDS, que era uma doença sexualmente transmissível, e logo após o movimento de liberalismo lá do Woodstock, final dos anos 70, que estava nessa vibe. Aí você vai vendo as coisas encaixando, ó. Tá vendo? Agora, é uma punição de Deus ou foi o desvario excessivo da humanidade naquele momento? É isso aí. Por exemplo, eu estava lendo um estudo sobre a Covid, porque a gente ainda não sabe como que o vírus da Covid existia, ele em outra conformação, mas a transmissão era entre animais. Como que isso saiu do animal e mutou para que fosse transmitido para o homem e do homem para o homem? Está entendendo? Ele não passa para o animal. E aí o que acontece? Uma das vertentes está justamente no desmatamento. Desmatamento que aí aproximou o homem a esses vírus, enfim, a natureza está perdendo espaço. O convívio maior do homem com o animal, né? O espaço urbano está invadindo onde era a mata, e aí o que acontece? Está tendo mais troca entre os micro-organismos de lá e os micro-organismos dos meios urbanos, e assim formando novos vírus, novas bactérias, etc. Né? É isso mesmo. Aí não deixa de ser se fosse confirmado isso, um desvario nosso, porque a gente está destruindo o planeta. Está invadindo exatamente o espaço dos animais. Eu vejo muito parecido com o que você explanou. Como o nosso desvario que leva à evolução da... Aí a Fernanda fala assim para mim: mamãe, por que é que os chineses tinham que comer o tatu? Aí tem essa frase, né? O ser humano estertora. O ser humano agoniza. O ser humano sofre com as consequências disso tudo, né? Ela falou aqui da AIDS, ela falou também da gravidez precoce, da falta de orientação sexual, né? Tudo isso que traz como consequência. E aí ela fecha. E aí, nessa hora, chega o Espiritismo para nos trazer uma linha de conduta, uma reforma moral, para que a gente possa, através dos ensinamentos de Jesus, né, uma revisão da nossa ética, uma revisão ética dos postulados do cristianismo, também ultrajado, que a igreja utilizou as palavras de Jesus, né, a palavra do Cristo, para induzir e manipular sociedades e sociedades, né? E o Espiritismo vem para renovar, peraí, vamos na essência do que ele falou, vamos na essência do que Jesus ensinou, e vamos trazer para o nosso comportamento. Vamos trazer para nós, nosso comportamento. Mantém-te vigilante, não te iludas e não iludas a ninguém. Né? Faça a tua parte, modesta que seja, para instalar o amor pela qual todos anelam, todos anseiam, todos desejam. E ela fecha o terceiro capítulo com essa chavaça de ouro. Né? Eu acredito que nós vamos ter nesse século que estamos aqui, século XXI, uma discussão muito forte sobre as questões envolvendo a sexualidade. Hoje nós temos aí já as questões do gênero, né? Não mais homem e mulher, assim, relações homoafetivas, transgêneros.
enfim. Então, isso é algo que ainda vai ser bastante discutido pela sociedade. Nós teremos aí, com certeza, né, um intervalo de tempo não muito longo, discussões sobre direitos trabalhistas das prostitutas, essas situações que vão, assim, permear a nossa sociedade. Serão problemas que serão, sim, expostos e a gente vai caminhando, né? Então, assim, eu acredito que nesse século XXI nós teremos uma revolução sexual. Com certeza. Muitas mudanças de gênero, questões relacionadas a próprias as doenças sexualmente transmissíveis, uma evolução dos tratamentos, enfim. Hoje nós temos uma revolução, sim, dos anticoncepcionais, que são cada vez melhores, entendeu? São cada vez melhores. Então, assim, esse âmbito vai ter muita evolução. E precisa, né? Não só vai, como precisa ter. Né? Porque a coisa ainda está assim. Para você limpar a água, você tem que agitar ela, né? Como Jesus falou, às vezes é preciso agitar a água. Né? É preciso você mexer na água, mexer na corrente ali. E como esse âmbito que se colocou aí, né? Na questão da homofobia, do transgênero e tal, do gênero, não sei o quê, está virando uma coisa até exagerada, esse assunto ultimamente. Por quê? Porque tem que se agitar, para você limpar a piscina, a água ali, você vai ter que mexer nela, você vai ter que agitar. E ela vai parecer mais turva do que já estava, né? Nessa agitação, até que possa ir se retirando essas impurezas aos poucos para a água e aos poucos ir cristalizando. E esse assunto é um assunto que está na coluna vertebral da humanidade. Está no cerne da humanidade, né? Como ela falou desde o início. Mas eu vou pôr um artigo que o professor Gregório postou sobre transgênero lá para vocês lerem. Pessoal, aí, Dri, Marcelo, Alexandre, Kine, Mona Lisa, Marta, alguém quer comentar alguma coisa? Estão tão caladinho aí. Rodrigo, fala uma coisa. Nós estamos ouvindo, tá muito bom. Eu te amo. Eu também. Amo vocês também. A Cris está assim, Dri, fala alguma coisa? Eu falei, eu te amo. Tem coisa melhor para falar, né, Dri? Não, muito boa aqui. Já acabou as pilhas, não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. Bom, a gente entraria no capítulo 4. Como já está, o horário já está chegando, eu não vou entrar no capítulo 4. Vou deixar para a gente falar já diretamente do rancor na próxima semana. Só que ela vai tocar num assunto, e a Alexandra me fez uma pergunta, e na primeira aula a gente teve uma discussão até com o Hugo sobre esse assunto, e eu queria esclarecer para vocês uma coisa, antes da gente começar nesse capítulo, dentro do que eu estudei, dentro do que eu sei, na neurolinguística, tá? Eu não sou estudante de psicologia, eu deixo claro aqui que eu não estudei Freud, tá? Talvez a Cris possa complementar o que eu vou falar aqui, com os estudos que ela já fez, né? Com relação a consciente e inconsciente, porque ela toca nesse assunto nesse próximo capítulo. E a Alexandra me perguntou, qual a diferença do consciente para o inconsciente? Eu vou falar rapidinho aqui, o pouco que eu sei sobre isso, quando eu estudei a programação neurolinguística. Nós temos na nossa mente, de uma forma mais geral, não vou aprofundar tanto, mas de uma forma mais geral, nós temos na nossa mente duas partes, que é o consciente e o inconsciente. O consciente seria a nossa razão, o seu raciocínio lógico, racional, é o seu raciocínio, é quando você, por exemplo, faz um cálculo, né? Você pega lá e vai fazer um cálculo matemático. Você está usando o seu consciente
né? Quando você vai tomar uma decisão e você tem que pensar e analisar os fatos, você vai assinar um contrato, você tem que ler o contrato e pensar e analisar cada detalhe daquele contrato. Você usa o seu consciente, a sua razão para fazer isso. Não aparece, não. O seu consciente lembra lá do cérebro? Você tem aquela parte de fora, aquela parte rugosa do cérebro, que é chamado córtex, ou neocórtex cerebral. É ele que é responsável pelo seu consciente, pelo seu raciocínio, você concatenar ideias, né? Pegar uma informação aqui, montar com a outra daqui, igual a gente está fazendo agora, pegando o livro, entendendo o que ela está falando, com as experiências que a gente tem. Razão, raciocínio lógico. É o seu consciente. E a gente tem a mente, a outra mente que é chamada de inconsciente. Só que essa mente chamada de inconsciente, ela é gigantesca. Para exemplificar para vocês aqui, sabe a figura do iceberg? Você tem acima da água ali, uma pontinha dele, quando você vai ver que está submerso, é uma parte gigantesca que está ali debaixo d'água. É como se a nossa mente fosse aquele iceberg. O nosso consciente está ali, ó, aquele pontinho acima da superfície. O inconsciente é todo o resto. No nosso inconsciente é processado todas as informações na qual a gente não é capaz de processar conscientemente. Por exemplo, a troca gasosa que está acontecendo nas células do seu pulmão agora, é o seu inconsciente que está fazendo isso. O pH do seu sangue, da sua saliva, quem está controlando isso? Seu inconsciente, o seu batimento cardíaco, as suas memórias. Tudo que você viveu, desde quando você estava na barriga da sua mãe, lá no útero, até hoje, você tem isso guardado aí na sua mente. Você tem isso guardado. Desde quando você estava no útero de sua mãe, até hoje está guardado. Isso falando da neurociência, tá? Só que você não lembra, se falar assim, lembre agora de quando você tinha 1 aninho, você vai lembrar? Alguém lembra de quando você tinha 1 ano de idade? Algum fato de 1 ano, você consegue lembrar? Alguém de vocês consegue? Na internet? Não. Você consegue? Não lembro. Por quê? Essas memórias não estão no consciente, que é a menor parte do cérebro. Essas memórias, elas ficam guardadas lá no fundo, no inconsciente. Por isso você não lembra tão fácil. Para você conseguir lembrar, você vai ter que acessar outros sistemas, outros caminhos para você chegar até lá. Como que você acessa o inconsciente? Só existe um jeito de você acessar o inconsciente. Através das emoções. Você acessa o inconsciente pelas emoções. Por isso, você não, conscientemente, você não consegue. Eu vou agora, no meu 1 ano de idade, eu vou lembrar. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Você vai conseguir lembrar se você acessar um canal, uma emoção que te leva lá. Certo? Então, isso envolve outras questões aqui que não cabe eu explicar agora. Né? A gente percebe as coisas por cheiro, por sons, por imagens. Então, tem que envolver tudo isso. Mas se eu falar assim agora, comida da vovó, talvez, quando eu falo comida da vovó, vai te vir aí algumas lembranças bem no passado, né? Talvez você consiga lembrar um lugar específico da sua infância, um cheiro, né? Às vezes você consegue até lembrar da voz dela, chamando seu nome. Menino, vem comigo. Né? Macarrão do domingo. Tá vendo? Que aí eu estou entrando na emoção, estou acessando um ponto mais emocional seu para lembrar do momento da sua infância. Então, o seu inconsciente traz um monte de informações que conscientemente você não lembra. E nós, estudando o Espiritismo, e nós sabendo que o perispírito é uma cópia do corpo físico, o espírito tem inconsciente também.
E é nele que ficam guardadas as lembranças das suas outras vidas. É no seu inconsciente espiritual que estão guardadas todas as experiências que você viveu como espírito de Cristo. A diferença para Freud é que o inconsciente ele só passa a existir a partir por exemplo, assim, da primeira mamada do neném. Então, aquilo fica gravado no inconsciente. Então, nós, para Freud, só temos o inconsciente a partir do primeiro momento que foi gravado. Entenderam? O que Freud defende? Agora, vamos lá? Isso não... aí foi uma das coisas que eu perguntei para o professor. Falei, tá, então, vamos lá. Se a mãe passa coisas comigo dentro da barriga, eu já existo lá dentro. E toda a ciência fala que tudo que o neném, tudo que a mãe sente, o neném sente. Por que não fica gravado? Por que grava? Então quer dizer que o neném nasce e abre o olho e não tem nada gravado? Ele não sabe nada? Aí eu falei, outra, que aí você vem explicando isso, né? Esse negócio de que a nossa respiração, coração, pulmão, isso é o inconsciente que manda as informações para funcionamento. O neném nasce, não respira? Ele não sabe que ele está respirando? Quer ver um fato de transferir informação do consciente para o inconsciente? Vocês vão entender agora, faz assim, ó. Aprender a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar no volante, no câmbio. Aí você tem 3 pedais para 2 pernas. Meu Deus! Aí você tem que pensar a hora que você tem que virar, a hora que você tem que dar seta, você tem que mudar a marcha, tem que pisar na embreagem, pisar no acelerador, pisar no freio. Ainda tem que prestar atenção na rua. Seu consciente fica louco, porque ele não é capaz de processar tanta coisa ao mesmo tempo. Então, quando você está aprendendo a dirigir, você está fazendo isso conscientemente. E parece ser difícil. Com o tempo e a repetição, você vai repetindo, 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 repetindo. Aí o seu inconsciente fala assim, não, já entendi que você precisa fazer isso aqui sempre, você tem que fazer sempre. Então, deixa comigo, eu assumo. Aí vai para o seu inconsciente, ou seja, hoje, sabendo, quem sabe dirigir aqui, sabendo dirigir, você pensa para dirigir? Você pensa para dirigir? Você não faz isso no automático, né? Você senta no carro, você não está dirigindo. Você nem vê que você está dirigindo, não é assim? É no carro do seu Hélio do João Paulo, é só acelerar. É só o acelerador, não pensa. Mas não é assim? É Se você dirige automaticamente. Por quê? Nesse momento que está no automático, o seu inconsciente tomou conta daquilo. Você não pensa para fazer. Não pensa conscientemente para fazer. Esse é um exemplo da diferença do consciente para o inconsciente. Aí a resposta do professor para mim foi: o Cris, nós estamos estudando o que Freud acreditava. Isso. Não estou falando que agora é assim, tá claro? Então, o que acontece? O que acontece? Como nós estamos estudando espiritismo, nós estamos já indo para o lado do espírito, isso acontece no inconsciente do espírito. O que ele vive nas reencarnações antepassadas fica no inconsciente espiritual. E às vezes a gente desencarna e não vai lembrar você não vai lembrar de todas as reencarnações que você teve. Porque está no seu inconsciente espiritual. E ela vai tocar nesse assunto, nesse capítulo 4, sobre o rancor. Então, por isso que eu achei... Por que o René Descartes é tão julgado? Porque ele fala aquela frase: se penso, logo existo. Então, quer dizer, o pensamento vem da onde? Entende? Então, e Freud, olha só, Freud é de que época, gente?
né? E apesar dele ser o pai da psicanálise, olha, quantos séculos atrás ele viveu, né? O próprio Kardec, né? Há quanto tempo atrás Kardec viveu? E hoje já tem várias obras complementando as obras de Kardec. André Luiz, Emmanuel, entre esses outros tantos espíritos, complementam Kardec. Tem alguns pontos que Kardec deixa uma lacuna, Já que é complementada pelos outros espíritos. Já tem filósofo que o próprio Gregório está falando agora, e questiona tudo que o Freud falou. Que Freud levantou. Que muita coisa vem por terra, entendeu? Até eles estavam comentando lá na sala na última vez lá, se não me engano, ele falando, Lacan é um deles que pegou algumas coisas que Freud falou e pôs por terra. Não funciona mais como Freud explicou. O fato da gente conhecer é o que, igual o Gilson falou. A filosofia serve para quê? Para você ir lá atrás e ir entendendo como a humanidade veio evoluindo. Então, por que hoje existe isso aqui? Porque Sócrates fez não sei o quê, entendeu? E aí a humanidade tomou aquele rumo. Por que é que hoje tem psicanálise? De ficar, né, analisando a pessoa. Porque Freud desenvolveu. Só que aí entra o Winnicott, entra os outros que vêm falando assim, tá, mas para aí. Freud pensou dessa forma, mas eu vejo de outra forma. E aí eles foram até o fim e comprovaram o que eles falam. Então, quer dizer, Freud não é o dono da verdade. Isso. Mas uma coisa eu falo que Freud é dono da verdade. E eu assino embaixo, como Daniela, a Emília me explica tudo. É o seguinte, ele fala assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O homem é escravo do que fala e é dono do que cala. Isso aí eu não questiono um segundo. Não, isso é verdade. Quem questionar, tem que escutar. Mas isso aí é justamente evolução mesmo. Evolução de raciocínio. Porque você tem um que abre o caminho. Vamos pegar o caso do Isaac Newton. Isaac Newton ele fez toda a teoria física básica. Né? E aí vem o Einstein, destrói, porque ele amassou aquilo e jogou no universo. Tem a questão da luz, da frequência, enfim. Então, assim, você tem hoje um outro raciocínio de física básica, né? Por causa das questões da frequência da luz, da velocidade, enfim. Mas não vai descaracterizar o Newton, nem vai descaracterizar. E assim será as coisas vão somando, né? Exatamente. Porque isso é evolução. Então, como nem tudo que Freud falou está perdido. A gente usa muito. Por isso que eu falei que essa fala do Freud aí... Então, assim, Freud falou que o inconsciente surgia na primeira mamada. Hoje, a neurociência nos mostra que não. Que o inconsciente existe desde que o cérebro é formado. Formou o cérebro ali no feto, já tem um inconsciente e consciente, que vai registrando tudo. Você registra tudo. E hoje, no Espiritismo, com várias obras, a gente vê que, na verdade, né, você tem um inconsciente do espírito. Você está registrando tudo desde quando você foi criado como espírito. Certo? Agora, o que você vai trazer, vai lembrar, vai depender da sua atual caminhada. Você vai trazer à tona as lembranças que você precisa para agora, neste momento, continuar a sua jornada. Diga, Alexandre. Alexandre, você levantou a mão? Pode falar. Ela não está sabendo desligar. Wellington, tá me ouvindo? Agora estou. Tá. Então eu tenho o seguinte entendimento, assim, que a partir do momento que Está baixinho o seu áudio, Alexandre. na mãe, que está gestante,
que esse espírito, ele é como se fosse acoplado, né, na mãe, pelo espiritual. Ele é colocado no ventre da mãe, logo que a mãe engravida, né? A partir desse momento, esse espírito, esse bebezinho, ele já tem o inconsciente dele. E junto com esse inconsciente, ele segue com ele as memórias das reencarnações anteriores, não é isso? A partir do momento que ele é concebido, ele tem o inconsciente físico dele. Agora, que ele traz a memória das reencarnações anteriores, não. Justamente o contrário, né? Porque ali no processo reencarnatório existe o esquecimento, justamente para que você passe o que você tem que passar, porque os aprendizados estão exatamente no inconsciente. Você não pode lembrar conscientemente, senão você está colando. Entende? Mas existem espíritos que lembram, sim. Sim, Cristiane, existe um caso ou outro que você lembra. A gente está falando Por exemplo, de que modo às geral. vezes as crianças falam de umas coisas que você fala assim, oi, Mas são todas as crianças que lembram? Então, fala, Alexandre. É o seguinte. Então, quando eu entendi, quando a matéria, quando o espírito, ele é colocado no ventre da mãe, e ele vai por vira feto, o cérebro humano não tem a capacidade de absorver as reencarnações, as memórias das vidas anteriores. Mas o Não. espírito daquela pessoa, daquele bebê, ou daquela criança que depois se torna um adulto em desdobramento, ele pode relembrar as memórias das suas reencarnações anteriores, não é isso? Pode. Pode dentro do que for permitido para ele lembrar. Certo? Ele pode ter acesso, sim. Num desdobramento, né? Pode, sim. Mas não significa que ele vai lembrar de tudo, né? Ele vai lembrar do que for permitido a ele lembrar de acordo com o processo que ele está no momento. Entendeu? Sim. Wellington, Diga, Dri. desde o primeiro dia, né, surgiu esse assunto que o Hugo comentou esse assunto, ele até falou assim, mas eu não posso aceitar isso, porque ele falou pelo lado da ciência. A ciência é isso aí que a gente está vendo, é igual a Cris explicou, ela é estudiosa do assunto, né, quem quiser pesquisar mais, trazer mais informação, isso, a ciência não aceita isso, a ciência não aceita a existência de alma, a ciência não aceita a comunicação de espíritos, a ciência é ciência. Por mais que a doutrina espírita é baseada, tem as 3 bases, que é a científica, né? A religiosa, então tem tudo isso, mas a ciência ainda não aceita isso, gente. Então, aquilo que o Hugo falou, eu não posso aceitar isso. Ele deixou bem claro isso. Não sei se é por isso que ele não está continuando nos estudos, não sei. Enfim, ele está certo, porque não existe consciência antes do nascimento, visto pelo ponto de vista da ciência, que ele é um estudioso disso. Nós temos que lembrar que nós estamos estudando através da doutrina espírita, que já é mais adiantado, os conhecimentos já são mais adiantados. No entanto, nós que somos espírita, que todo mundo acredita em reencarnação, né? Ou não? Todo mundo acredita no perispírito, acredita que você teve outras vidas, que tem memórias guardadas, né? Então, a gente não tem permissão para acessar. Quando tem permissão para acessar, não lembrança, não é permitido lembrar, é permitido ter alguma informação que você pode ter em forma de sonhos ou alguma coisa assim. Por isso a gente estudou um capítulo inteiro sobre sonhos, a importância dos sonhos, que você pode ter revelações, informações para poder te ajudar. E só é permitido por Deus se isso for te auxiliar, for de muitíssima importância para te auxiliar. Do contrário, essas informações ou lembranças atrapalham o seu momento agora de luta. Então, a gente tem que lembrar que a gente está estudando baseado na doutrina espírita e não na escola de psicologia. Tá? Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? O que a gente precisar, a gente busca auxílio com o Hugo, com a Cris, que é estudante do assunto, ou outras pessoas, em livros, alguma coisa para nos auxiliar. Mas nós sabemos, é claro que perante a ciência, criança nenhuma vai nascer com o inconsciente, gente. Né? A pessoa está sendo criada naquele momento, ela nasceu, é a primeira vez, ela está surgindo no mundo sem nada.
Pensa nisso. Cientificamente está corretíssimo. Isso Nós é que mesmo. somos 8. Porém, nós estamos estudando baseado na doutrina espírita, que vai muito além disso, né? Então, sabemos, a gente traz a intuição de coisas do passado, essas intuições estão guardadas. E, além do mais, tem a questão da memória. Nós temos 3 estágios de memória: memória recente, memória de médio prazo, curto prazo e longo prazo. Memória de longo prazo, você vai lembrar de algo lá da sua infância. Não digo bebê, 1 ano, que não dá, né? Nosso cérebro não é capaz. Mas quando você tinha 10 anos, 11 anos, tem alguma coisa, isso já é memória. Para quem é mais velho, assim, igual eu, Alexandre, Marcelo, já é memória de longo prazo. Para quem lembra de coisas de 5 anos, 10 anos atrás, é memória de médio prazo. Tem as coisas de memória recente, de curto prazo, que foi da semana passada, que foi do ano passado. Né? Tem gente que não sabe quando começou a pandemia. Nossa, o que eu estava fazendo quando começou a pandemia? Nossa, foi proibido isso. Isso é memória de curto prazo. Né? Então, tem tudo isso que precisa ser separado. Nós vamos separar isso? Não, porque não somos estudiosos desse assunto. É um pouco difícil para nós. Aí a gente pega alguns pontos, alguns temas, e esse casamento que vocês fizeram hoje, já passamos aqui da hora, perdi até o sono e o cansaço que eu estava, porque chegou no ponto que eu estou querendo falar desde a primeira aula. Para a gente tomar muito cuidado, quando tiver um ponto, a gente buscar uma instrução, a gente pede a Cris para perguntar aos professores dela, né, Cris? Ajuda a gente com isso daí, ou em algum livro, dá uma indicação, a gente pega o livro, dá uma lida, para poder ajudar a gente, mas lembrando que o estudo é baseado na doutrina espírita, e ela é mais Mas adiantada. foi exatamente isso que eu falei para o meu amigo. As informações de Joana vêm de lá para cá. Sim. Entendeu? A gente não tem que questionar, a gente tem que aprender, porque assim, eles têm uma visão muito maior do que a nossa. Sim. Né? Uhum. Eles estão lá, eles enxergam de uma maneira muito mais ampla do que está acontecendo aqui do que nós que estamos encarnados presos nesse corpo físico. Sim. E se for para nós ficar fechado, se for para nós ficar fechado dentro da ciência, vamos largar tudo isso aqui e matricular na escola de psiquiatria. Vamos fazer psicologia. E vocês não vêm falar de psicólogo, não. Não, vamos largar o espiritismo. E você vai ser psicóloga. Esse negócio que a Cris falou, que a gente está preso aqui nesse corpo físico, muitos assim, tempos remotos, assim, estudos, né, que eu participava, aí eu achei muito interessante, e depois que eu tive a ciência disso, eu pratico praticamente quase todos os dias comigo, quando eu vou dormir. Disse assim, que Deus é tão perfeito que quando a gente dorme, ele permite ao espírito sair da prisão, porque senão todo mundo enlouquecia. O espírito sente a necessidade de sair desse cárcere aqui, isso aqui é uma cadeia. Então, à noite, quando a gente dorme, é a hora que a gente passeia, a gente fica livre da prisão. Então, né, para a mesma hora de eu dormir, que eu estou quase dormindo por aqui, eu já me adaptei a isso. Então, quando eu vou dormir, a voz da minha oração é automático. É uma coisa muito... Já ficou inconsciente, já. Porque eu deito, eu oro, e aí, por incrível que pareça, aquele relaxamento que você sempre faz, o antes das orações, é mais ou menos o parâmetro que eu sigo. Eu começo a desligar e automaticamente eu sinto a liberdade do meu espírito saindo. Não é uma coisa assim que eu me adaptei, né? Então, igual que eles falaram, né? Nós estamos presos aqui, né? O espírito está preso. Excelente. Dri, obrigado. Excelente o que você falou. Estava tentando dizer isso, talvez não soube usar as palavras adequadas, você fechou com chave de ouro. Só para te informar, Cris, Dri, a neurociência, ela diz que é capaz, sim, de você buscar as memórias de quando você estava com 1 ano ou no útero da mamãe, e eu já tive uma experiência com isso. A neurociência, não estou falando de outras ciências, tá? Ela fala que é possível você resgatar essas memórias. Tá? Mas, enfim, né? A gente está aqui, como você disse,
para ver a luz. Aí você tem que fazer neuropsicologia. Depois da psicologia, você tem que fazer a neuropsicologia e não é todo mundo, né? E outro tem todo um sistema para fazer. Não é assim, não. Você não acessa fácil nem rápido, é preciso Não treinar. é É preciso, né? E tem Não está disponível assim, não. tem um caminho para você fazer. E daqui uns dias eu vi a Cris publicando, né? Daqui a pouco a gente aprende. A Joana vai aprender, ensinar a gente a fazer isso. Vai poder revisar em 2 ou 3 dias, não é? Porque aí você vai conseguir, quem sabe, né? Que nós nos permitimos a ter esse acesso condicionado. Mas é isso, gente. Obrigado. Tem consultórios de psicólogos aí, neuropsicólogos, que gostam de fazer regressão de mente, essas coisas, e tem sido uns desastres. Cuidado com isso. Não. O que a gente faz É diferenciado. não tem nada a ver com isso aí. É mais ou menos chamado rigor, né? Volta pro útero da mamãe. Ó! Pode cantar! Gente, obrigado, viu? Desculpa o horário aí, mas assim, a gente precisava ter essa compreensão dessa questão do inconsciente espiritual, porque a gente vai bater muito nessa tecla no 4º capítulo. Quem já leu sabe do que eu estou falando, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. Jesus abençoe e ampare todos vocês. Bom? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Obrigada a vocês.